Eu sou Alexandre Silva, pastor da Comunidade Batista da Paz, e eu quero conversar com você hoje sobre os filhos do diabo. Fique comigo nos próximos minutos. Eu quero iniciar pelo texto de 1 João capítulo 3, dos versículos 7 até o 10. Diz assim: Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Verso 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Nesse texto de 1 João, fica claro para nós as três primeiras características dos filhos do diabo. Primeiro, eles vivem pecando, não praticam a justiça e não amam o seu irmão, o seu próximo. Falar sobre aqueles que são filhos do diabo nessa nossa geração, nessa nossa época, pode parecer uma palavra muito dura, pode parecer um exagero, mas eu quero trazer à sua memória que quem diz isso é o texto bíblico, é o texto sagrado. O apóstolo Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, em Atos 13, eles foram enviados pelo Espírito Santo para cumprirem a obra de Deus, a evangelização dos povos. E eles passaram por uma situação onde o apóstolo Paulo foi muito enfático, muito firme, muito incisivo em chamar Elimas, o mago, de filho do diabo. Acompanhe comigo em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. O apóstolo Paulo e Barnabé vão propagar a mensagem de Deus naquela região depois de terem sido enviados pelo Espírito Santo. Ocorre que um mago, um falso profeta daquela época, eles começam então a dificultar o trabalho missionário naquele campo. E o versículo 6 continua dizendo assim, depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Então esse homem inteligente, influente daquela região, convocou, mandou chamar o apóstolo Paulo e também Barnabé. Eles estavam com João Marcos e esse homem inteligente tem o desejo de conhecer a palavra de Deus. Manda chamar aqueles que estão pregando a palavra. Na continuação, no verso 8, diz assim: No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo, olha só o verso 10, olha o verso 10. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, o apóstolo Paulo diz para Elimas, o mago, inimigo de tudo o que é justo. Quando você cessará de perverter os retos juízos do Senhor, os caminhos do Senhor? 11. Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse os seus olhos e ficaram em trevas. O apóstolo Paulo ele está sendo impedido de proclamar a palavra de Deus. E ele então enfaticamente chega para Elimas, que era o que estava sendo aquele que dificultava a propagação do evangelho, e diz, filho do diabo. Eu quero mostrar para você aqui nesse texto rapidamente
algumas características dos filhos do diabo nesse texto. O versículo 8 diz que Elimas, ele se opunha aos homens de Deus, que era Paulo e Barnabé. O filho do diabo, geralmente, ele se opõe àqueles que são homens de Deus. Tome cuidado quando você se opõe a homens de Deus, porque você está demonstrando uma característica de filho do diabo. O verso 8 ainda diz que ele tentava desviar as pessoas da fé em Jesus. Todos aqueles que tentam desviar as pessoas da fé em Jesus Cristo se assemelham àqueles que têm a característica dos filhos do diabo. 3. São cheios de mentira. Os filhos do diabo são aqueles que inventam mentira por tudo. É uma característica de quem é filho do diabo, ser mentiroso. 4. São cheios de malignidade. Tudo que eles pensam, todo o intento deles é mal. 5. São inimigos da justiça. Os filhos do diabo, eles não praticam a justiça. Eles não colaboram com a justiça. Número 6. Os filhos do diabo pervertem o caminho do Senhor. Essas características, elas acompanham aquelas pessoas que nós chamamos, e a palavra de Deus chama, de filhos do diabo. Nós precisamos nos atentar para as verdades bíblicas, porque nesta geração, nesse tempo, nós não podemos mais ficar alisando as pessoas. E aqui eu não estou pregando a falta de amor, eu não estou querendo dizer ou insinuar, sugerir para você sair na rua dizendo quem é ou não o filho do diabo, mas para que você se atente para a sua vida, para que essas características não estejam em você e que você consiga também detectar na vida daqueles que te cercam, que te rodeiam, as características dos filhos do diabo. Jesus, ele também falou sobre isso. No Evangelho de João, o capítulo 8, ele falava com alguns judeus que tinham aceitado, recebido a palavra. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37, Jesus diz assim: eu sei que vocês são da descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vocês. Eu falo do que tenho visto com o meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso Pai. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe uma paternidade a qual ele olha, enxerga e ouve as informações, o recado, a mensagem que ele passa. E para aqueles judeus que naquele momento ele pregava a palavra, ele está dizendo: vocês ouvem, recebem, fazem aquilo que vocês ouvem do Pai de vocês. De quem é que Jesus está falando? Olha o verso 44 de João 8. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais apoiou a verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. A mentira tem um pai, e todos aqueles que são mentirosos são filhos do pai da mentira, filhos do diabo. Jesus, ele foi enfático nesse assunto. Enquanto ele pregava a palavra de Deus, falava as verdades de Deus, ele trouxe essa verdade que eu estou proclamando hoje aqui. Qual é a minha intenção em trazer essa mensagem? Não é apontar o dedo para você e dizer que você é um filho do diabo. A minha intenção não é apontar o dedo para aqueles que estão ao meu redor e dizer você é um filho do diabo, mas sim te fazer pensar e fazer você enxergar se existe na sua vida essas características que são características de filhos do diabo, como também te dar ferramentas e te fazer entender quem são as pessoas que estão ao seu redor. Se essas pessoas que estão ao seu redor têm as características dos filhos do diabo. Que você possa, na verdade, desenvolver a paternidade celestial na sua vida. Que você possa, então, atentar para a sua vida e perceber se você é um filho do diabo. Que você possa também desenvolver a sua vida com Deus e se apropriar da verdade de filho de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos às verdades do Evangelho. Eu quero encorajar você com esse vídeo a se atentar para as características da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe você. E se você foi encorajado com esse vídeo, com essa palavra, se você foi agora alertado por essa mensagem e acredita que esse vídeo pode abençoar outras pessoas, eu quero pedir que você compartilhe essas verdades
E peço que você também se inscreva no nosso canal. Se você pode e deve compartilhar a vida, faça isso nesse dia de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fique na paz.